Bora comigo para Israel em pleno 2025. Olha eu aí de novo. Gente, Israel em março de 2025. Vem comigo que eu vou mostrar tudo que eu vivi para vocês nessa viagem. Tá eu aí, bela e plena. Minha primeira parada, primeira e única, né? Conexão em Roma. Já fui pegar essa água para experimentar, água com gás San Pellegrini. Ela é diferente porque ela é frisante. O que que ela é frisante? Não sei, mas fica umas bolinhas de gás na sua língua e é muito legal. R$ 2,90, quase morri. Mas ela não tem gosto de gás. E eu achei bem gostosinha. Fica a dica aí para vocês experimentarem. Bem leve. Gente, esses lanches. Ai, meu Deus. Meu sonho. Vlog na Itália de férias. Vem aí, se Deus quiser. Mas por enquanto, só na conexão mesmo no aeroporto. E é isso. Bora pro nosso destino. E agora vamos seguir pro embarque Roma-Israel. Paradinha em Roma. E agora estamos indo para Tel Aviv. Vamos que vamos. Já parou para pensar por que tanta gente faz questão de conhecer Israel? É inevitável não se perguntar isso, né? Afinal, do lado de cá do mundo, no Ocidente, o que mais ouvimos sobre Israel são notícias de guerra, tensão, conflito, uma instabilidade que dura anos. Por que alguém escolheria visitar um lugar assim? É exatamente isso que eu quero tentar mostrar para vocês nos próximos vídeos. Israel não aparece nos rankings de destinos mais visitados do mundo. Você dificilmente vê um youtuber explorando as ruas de Jerusalém ou coisa do tipo. Aliás, eu já vi um canal indo até a fronteira da Jordânia, no Rio Jordão, e voltando com medo de cruzar a fronteira. Enfim, se você até hoje não viu nenhum vídeo de vlog de viagem por Israel, seja muito bem-vinda à minha série de vídeos da minha viagem por Israel. É a minha segunda vez nesse país e eu estou muito animada para mostrar tudo para vocês. Seguindo para Jerusalém. Saímos do aeroporto e fomos direto para Jerusalém, onde nós vamos ficar hospedados os 6 dias dessa viagem. Mas antes de chegar no hotel, fizemos uma paradinha no Monte Scopus. O Monte Scopus é um monte onde você tem uma vista panorâmica de toda a cidade de Jerusalém. E chegamos no hotel, finalmente, depois de mais de 12 horas de viagem, chegamos, graças a Deus, em Jerusalém, onde nós vamos passar nossos próximos 6 dias. E vou registrar para vocês a experiência, o máximo que eu conseguir. Vou mostrar para vocês o quarto. Ó, já começa com um espelho, meu aerolook. Vamos passar pelo banheiro? Banheirinhos. A banheira padrão, né? Cadê aqui a luz? Secador, 2 copinhos. Produtos do Mar Morto. Tem que descobrir como é que liga aqui a banheira, né? Shampoo e condicionador. Onde é que tá aqui o... não tem luz no banheiro mesmo, não. Mentira, tem sim. A cama. E vamos ver se tem vista, gente. Vamos já ver se tem vista pra vizinhança. Tá ótimo. Temos 6 dias pela frente e eu vou tentar ao máximo registrar a minha experiência aqui pra vocês. Eu sei que esse lugar é um lugar muito, muito, muito especial para os cristãos. E essa é a minha proposta. Vão ser uma sequência de vídeos aqui no canal. E é isso. Espero que vocês gostem. Espero que eu consiga mostrar pra vocês como é a experiência de estar aqui em Israel. Já estamos no hotel, graças a Deus, depois de 12 horas de viagem. Ou mais. E é isso. Hora do jantar. Deu 8 horas ali, o hotel liberou. E eu vou mostrar pra vocês aí a comida, né? A culinária mediterrânea. Então, assim, bem temperada, sabe? Bem gostosa mesmo. Eu adorei. Tem arroz, bastante legumes, verduras, tinha peixe de carne, peixe, cordeiro e frango, e só não tem muito boi por lá. Mas assim, vegetariano, assim, passa-se muito bem lá, viu? Porque é muito vegetal, é muita verdura, é muita coisa natural. Se você tem paladar infantil, se prepare. Mas são poucos dias, vale a pena, gente, pelo amor de Deus. Como diz minha mãe, ninguém vai morrer. Comer folha uns 6 dias direto.
Até as sobremesas, gente. As sobremesas deles são super leves, assim. Não é carregada no doce igual no Brasil, sabe? Mas, assim, uma delícia. Chegou a hora boa da viagem, descansar. São exatamente aqui agora 10h30 da noite, 5 horas a mais que no Brasil, e estamos a 7 graus. E quem é que não trouxe roupa de frio diversificada? Eu. Mentira, tem bastante. Não tem o suficiente, bastante não tem não. Foi planejado, porque eu vim, olha que legal, eu vim com uma mala de mão. Uma mala de mão e uma mochila. 6 dias dá. Eu vim pra cá no dia 21 de março de 2025. É muito importante falar a data. E é isso. Amanhã o dia começa muito, muito, muito cedinho. Quero muito mostrar todos os passeios que vai ter amanhã. E é isso, gente. Israel, Jerusalém, especificamente, pra vocês. 6h27 da manhã eu já tava de pé. Foi o horário que foi gravado esse vídeo. Simplesmente 6h27. Esse foi o dia que nós saímos mais cedo. Já corremos pra tomar um café da manhã. E o café da manhã de hotel é café da manhã de hotel em qualquer lugar. Tem ovo cozido, tem ovo estralado, tem salsicha. Aquela coisa, né? Brasileiro come salsicha no café da manhã? Não, mas tá lá. E pães, queijos frios. E a única coisa de extraordinária que tem no café da manhã que você se espanta, pelo menos eu me espanto, né? Que eu não vejo em outras nacionalidades. São eles, os vegetais. Simplesmente, os queridos israelenses amam um vegetal, um pimentão, uma selga, um atum, um pepino de manhã. Deus abençoe eles, mas aqui a gente segue firme e forte no café com leite, no pãozinho, né? Olha, gente, essas frutas aí tava bonita demais. Os pêssegos, vocês não têm noção como é que tava gostoso esses pêssegos aí. Muito chique, muito gostoso. Vamos começar o roteiro do dia? Bora, que hoje o dia é longo. Saímos cedinho de Jerusalém rumo ao Rio Jordão, o norte do Rio Jordão. Lá nós vamos conhecer um lugar chamado Yadernit. Depois vamos atravessar o Mar da Galileia de barco e chegar a Cafarnaum. Esse é o nosso roteiro do dia. E seguindo, vocês podem ver aí na tela uma parte da agricultura, de como funciona a agricultura em Israel. Essas são as tamareiras, né? Tamareiras e palmeiras em um deserto. Né? Eles são muito inteligentes, eles são muito conhecidos pelas tecnologias, pelas invenções. Uma curiosidade também sobre a agricultura é que eles criaram o tomate cereja e eles utilizam o gotejamento como fonte, né? Porque não é um país rico em água, não é um país que tem água em abundância. Olha o varal da senhora, eu filmando, achei legal. Minha filha, vai secar minhas roupas no sol, sim. Um salão do Oriente Médio não vai secar minhas roupas dentro de casa? Nem a pau. E aí, gente, é isso. Pra gente chegar até o norte, né, ao Rio Jordão, na nossa localização, nós passamos pela autoridade palestina, pela Cisjordânia. E o que eu posso dizer para vocês é que foi tranquilo, né? Existe uma tensão da parte do turista, assim, né? As pessoas, elas entendem que o turista está ali e que o turista é fonte de sustento também para eles. Nós fomos muito bem recebidos em ambas as autoridades, né, tanto israelenses quanto palestinas. Nós comemos em restaurantes palestinos e fomos muito bem recebidos. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar muito aqui, porque eles entendem o quanto o turismo é importante para eles lá. E nós estamos aqui no Rio Jordão. Nós vamos acompanhar o grupo que vai passar pela renovação do batismo. E aqui é o rio onde
Não é o local, mas é o rio aonde Jesus foi batizado. São essas mesmas águas. Frio. Nós estamos numa época bem de frio aqui. Mas, e água gelada também, que eu já entrei uma vez e sei que é gelada. De milhões. Por que tanta gente se batiza nesse parque Ardernit e não no lugar mais provável onde Jesus foi batizado? Bom, a maioria dos estudiosos concordam que o batismo de Jesus aconteceu perto de Jericó, numa região do Rio Jordão chamada Qas el Yahud, mas fica pertinho da Jordânia. É um lugar histórico, com base arqueológica e tudo mais, de achados que indicam que era ali o local que aconteciam batismos e bate com a passagem bíblica que fala que era depois de Betânia, no Rio Jordão. E aí a pergunta, por quê? Por que tanta gente vai para o Yadernit? Vocês com certeza já devem ter visto várias fotos de pessoas nesse lugar que eu estou mostrando e não no outro. Bom, o principal motivo é a segurança. Durante muitos anos, essa área lá no sul de Jericó, perto de Jericó, era uma zona militarizada, então ficava bem na fronteira com a Jordânia e o acesso era limitado por causa de minas terrestres e vários conflitos. Então, por muito tempo, simplesmente não dava para ir lá, né? Ela foi reaberta só em 2011, o governo reabriu. Mas até 2011, né, como que as pessoas que queriam se batizar no Rio Jordão faziam? O governo, em 1981, criou esse parque Yadernit com uma super infraestrutura para receber turistas do mundo inteiro. Gente, eu já vim nesse lugar cheio de gente, é muito turista, são ônibus e ônibus e ônibus de gente descendo, e principalmente indiano, muito indiano. Fiquei chocada com isso. O Yadernit é muito bonito, ele é bem cuidado, é preparado para receber grupo. Tem lugar para trocar de roupa, vestiário, lojinha com bata branca e etc e tal. Mas e o outro local não tem toda essa estrutura para poder receber tantos turistas assim de uma vez. Atualmente já está, desde 2011, né? Está aberto, está funcionando. Porém, não tem essa estrutura toda para receber, mesmo sendo o lugar mais provável. Para a segunda parada do nosso roteiro, Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, não é um mar, não é água salgada, mas é um lago de água doce. Muito importante trazer essa informação para vocês. Uma curiosidade é que esse é uma das principais fontes de abastecimento do país. Então, o Mar da Galileia, ele é um ponto importantíssimo e ele é monitorado como se fosse uma bolsa de valores. Se seca, vira notícia nacional. E ele também é muito importante porque ainda existem muitas famílias, tanto em Tiberíades quanto em Cafarnaum, que ainda praticam a pesca artesanal, como nos antigos tempos. Então, vivem ainda da pesca exatamente desse lugar. E nesse lugar tem a famosa tilápia de São Pedro, que o povo faz um prato típico aí da região. Bom, nós chegamos nesse museu. E esse museu, ele tem um barco que é chamado Barco de Jesus, porque foi encontrado em 1986, um barco datado do século I, gente. Ou seja, literalmente um barco da época de Jesus, que os discípulos utilizavam e foi encontrado nesse lugar, e esse museu guarda a história. Muito legal, né? Um achado raríssimo para a arqueologia local, que conta a história de como o povo de séculos atrás viviam. E a grande experiência de se estar no Mar da Galileia é dar um rolê de barco, em um barco parecido com o que Jesus andava na época, né? E essa foi a nossa experiência. Nós atravessamos o Mar da Galileia rumo a Cafarnaum, em um barco típico da época de Jesus, com um marinheiro cristão, um dos poucos cristãos que faz essa rota, esse passeio por lá. Os outros barcos, eles não são cristãos, mas esse aí é o Daniel, o marinheiro, e é muito legal, muito interessante, né? Porque você está em um lugar que com certeza
Jesus esteve. No Rio Jordão você teve dúvidas, no Mar da Galileia não tem como ter dúvida, ele esteve lá, entendeu? E não somente esteve lá andando sobre as águas, mas também acalmando a tempestade, chamando seus discípulos. Ele teve uma vida muito ativa nessa região. Então é muito interessante você estar conectado, você ver de perto um local tão poderoso, né? Jesus esteve ali de fato. Bom, esse é o passeio, vou deixar vocês com essas imagens aí que eu registrei, mas é um passeio que te faz pensar muito em Jesus nesse local, você está no mesmo lugar que ele já esteve um dia e traz algo assim para o seu coração. Ele não está mais aqui, mas ele passou por aqui e fez grandes coisas. Hora do almoço, e para o almoço de hoje, shawarma. Esse pãozinho sírio cheio de salada, repolho, tomate, pepino, cebola. Gente, uma infinidade não, isso aí que vocês estão vendo na tela, né? De legumes e verduras e etc. Molho e carne. Essa carne que fica girando no espeto aí, parecido com o churrasco grego. E também uns molhinhos em cima. E ainda teve umas torradinhas e azeitonas como acompanhamento. Uma coisa muito importante, a guia estava do lado ajudando a gente a escolher, porque a pessoa que estava servindo, o dono do restaurante, não fala inglês. Então foi muito importante a guia lá falando a língua deles, traduzindo pra gente, né? Ajudando a gente a escolher. Foi mais ou menos $20. Cebola. Sabor diferenciado. Esse molhinho aí que ele colocou no final é maravilhoso. Olha aí, coloquei bem de pertinho para vocês verem a carne, o molho, a torradinha e a azeitona bem amarguinha, bem diferente. Qual que é a base? Tem água, limão. Ah, então tem um cítricozinho sim, né? Sim, do limão. Vou falar sobre esse lanche, gente. Simples e que delícia de lanche. Carne, salada, bastante salada. Veio essa torradinha aí para acompanhar. E também tinha no potinho azeitonas. As azeitonas deles são muito diferentes das nossas. Eu perguntei pra guia do que era a carne e ela falou que era carne de peru, mas eu fiquei na dúvida ainda, eu acho que era cordeiro, porque ela era vegetariana, então ela não tinha muita propriedade pra poder estar falando não, porque ela ficou na dúvida também. Mas essa torrada, escutem o barulho dela, do quanto ela tava crocante, mostrando pra vocês que ela tava bem torradinha, porque ela tava cheia de azeite, muito azeite mesmo, e muito tempero também. A gente mora no outro. Escutou esse croque? Ela não estava desfazendo, né, seca, ela estava bem no azeitada, mas enfim, o lanche todo, $20 com uma bebida, o sanduíche e essa entradinha. Cafarnaum, a nossa terceira parada no roteiro para finalizar o dia. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Cafarnaum é uma vila que fica ao norte de Israel, às margens da Galileia. Essa cidade é muito importante porque ela ficava estrategicamente posicionada na antiga rota do incenso, uma estrada comercial super movimentada, ou seja, gente do mundo todo passava por ali e onde tem movimento, tem influência e o boato rola mais rápido, e foi o lugar onde Jesus mais trabalhou, né? Jesus curou, fez muitos milagres nesse lugar
Ou seja, lugar que passa muita gente, o boato anda mais rápido. Muito inteligente da parte de Jesus morar nessa região, uma parte considerável do ministério dele, né? Cafarnaum também, ela era uma vila de pescadores simples, mas tinha um posto alfandegário, onde Mateus trabalhava como cobrador de imposto, o que mostra que o local tinha uma importância econômica também, era um lugarzinho onde tinha coleta de impostos. Cafarnaum era basicamente... Jesus se estabeleceu em Cafarnaum e dali ele saía para outras cidades. Foi tipo o QG do ministério dele na Galileia. Ele passou ali por volta de 2 a 3 anos e a cidade é citada, né, nos evangelhos como lugar onde ele foi morar e também é onde ele chamou Pedro, André, Tiago, João, Mateus, ou seja, boa parte do ministério de apóstolos dele veio dali. Ali aconteceram vários milagres. A cura da sogra de Pedro, o paralítico descido no telhado, o servo do centurião romano, o homem possesso, enfim, vários milagres aconteceram ali. Então, Cafarnaum foi mesmo esse lugar de palco mesmo para tantos milagres no ministério deles. O que tem hoje lá? Atualmente, Cafarnaum é um centro arqueológico, não é uma vila residente de pessoas. Hoje a gente consegue encontrar muitas ruínas, principalmente a ruína da Sinagoga Branca, construída no século IV, sobre as fundações da sinagoga onde Jesus ensinava. Então, essa sinagoga que vocês estão vendo, essas pilastras, é uma sinagoga antiga, mas embaixo tem o que Jesus ensinava, né? O basalto preto, essas pedras pretas da base são originais, e o calcário branco é da construção bizantina depois de Jesus. Foram encontrados achados arqueológicos como moedas, utensílios domésticos, escritas em aramaico, grego. E também nesse espaço foi encontrado no chão brincadeiras infantis, como se fosse uma sala, sabe? Um espaço para crianças durante os ensinamentos também terem o seu momento ali lúdico de aprendizado. Muito legal, né? Já tinha a salinha das crianças até na época de Jesus. Pois eu sei, tô falando as colinas de Israel. Olha, essas pedras pretas aí são as pedras originais e as brancas a gente pode ter contato. Agora, todo lugar onde tem essas pedras mais escurecidas, a gente não pode ter contato, porque é uma pedra original. Isso aí, Jesus pode ter tocado nisso aí, entendeu? Então, a gente não pode ter contato com essas pedras pretas. E nessa cidade, o que nós temos de mais impressionante, embaixo desse prédio que você está vendo redondo, fica a estrutura da casa de Pedro. Lembra do milagre de Jesus curando a sogra de Pedro? Ao que tudo indica, o que a história indica, esse lugar é o lugar da casa de Pedro, onde a sogra dele foi curada, onde provavelmente Jesus passou por aí. Já pensou se Jesus parou para comer um negocinho ali? Ai, que doido. Legal demais, né? E essa é uma igreja que a Igreja Católica construiu por cima da casa de Pedro, dominando tudo. Mas é isso, né? Quem chegou primeiro que toma posse. E foi isso, a Roma chegou e construiu uma igreja em cima da casa aí de Pedro. E finalizo esse vídeo com essa obra de arte, Homeless Jesus, que é como se fosse um morador de rua, deitado num banco de praça, mas não é um morador comum. O artista colocou gravado nos pés dele as marcas da crucificação, indicando ser Jesus.